sem sair do ar-condicionado e só vendo o Banco Central e o capital financeiro trabalharem juntos. A sensação das pessoas é de uma inflação maior do que a anunciada. Há sempre o problema de você ter uma inflação nacional num país com disparidades imensas, né? Afinal de contas, há diferenças regionais, diferenças de faixa etária, diferenças de renda. A inflação é diferente para o pobre, para o rico, para quem mora em São Paulo e para quem mora no interior do Sergipe, para quem tem 20 anos e para quem tem 70 anos. Então há várias diferenças. Mas no caso dos alimentos, as pessoas têm notado. O cigarro é imposto, né? Cigarro, bebida é imposto. O Proudhon, o Bakunin, os anarquistas, né? Sempre diziam que imposto é roubo, né? Até pelo ódio que sempre cultivaram pelo Estado. Mas ainda que não seja roubo, ele pode ser inflacionário. E nesse caso específico é. Agora o caso dos alimentos, a seca foi muito severa. Claro que afetou a produção, afetou a oferta e afetou os preços. E no caso da carne especificamente, além da seca, que reduziu pastagens, matou pastagens, tornou muito mais difícil manter, até porque se você troca pastagem por ração, a ração também está muito cara, até pela valorização cambial, há muita coisa importada, né, na composição das rações. E há uma outra questão, Ronald, que é a exportação. O Brasil tem capacidade para exportar carne e, ao mesmo tempo, abastecer o mercado interno. Só que quando há uma crise de oferta, as exportações não param. Aquela carne selecionadíssima e tal, que vai para o mercado externo, ela está garantida. E muitas vezes, animais cuja engorda, fase final ali antes do abate, estaria direcionada para o mercado interno, é redirecionada para o mercado externo. Então, além da seca, houve a questão da exportação. Mas acredito que em janeiro, né, com as chuvas, etc., você começa a ter uma normalização da oferta de carne, né? É a única maneira. Pelo menos houve um crescimento menor do que no mês anterior. Pelo menos isso. Mas ainda há fatores bem incontroláveis aí. Isso inclui o dólar e inclui, claro, o clima, né? Que é algo que nem o governo, nem ninguém consegue controlar. Começou a chover um pouquinho antes, né, Zaidan? Muitos especialistas aí dando que... Tudo isso, nessa atual fase do clima, em que os excessos ficam cada vez mais evidentes, a gente comemora quando vem de uma estiagem, a chuva começou antes, tal. Mas é inversamente proporcional à estiagem começar depois ou a chuva começar depois, e sempre tem o benefício e a consequência, né? Parece que as coisas não vão mais se encaixar do jeito que se encaixavam em algum momento da história. No momento da colheita, por exemplo, se você tem chuva excessiva, veja o caso da soja. O sujeito produz uma soja para semente, que paga mais. Aí chove na época da colheita, e aí ele é obrigado a vender aquela soja para a indústria de óleo, que paga menos. Então ele tem uma remuneração bem menor do que ele esperava. E muitas vezes aquela cultura ela foi possível com empréstimo bancário. E o banco não quer saber se choveu, se deixou de chover. É preciso ter seguro. A área agrícola, por isso que ela é subsidiada no mundo inteiro. Esse papo furado de que a agricultura brasileira não é subsidiada, a americana é a mais subsidiada do mundo, né? Agora, você está sempre sujeito a esses fatores. Na roça, às vezes, o cara liga o rádio e ele está precisando muito de uma chuva. Aí ele liga o rádio e fala assim, hoje tempo bom, né? Sol o dia inteiro. Bom pra quem, amigo? Ele não é bom, é relativo. Né? É bem relativo. 4h59. Agradecendo a todos vocês que se conectaram conosco pelas nossas redes, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Bandplay, pelo Threads, pelo Twitter, pelo TikTok. Obrigado a todos. Tem muito conteúdo em todas essas redes. A gente fala para mais de 3.200.000 pessoas inscritas nos nossos canais. Faça uso sempre, se inscreva e dê lá uma curtida nas transmissões de vídeo que a gente faz. É muito importante para a multiplicação das informações que a gente leva aqui ao ar. É um trabalho 24 horas por dia, todos os dias da semana, para levar essa informação para você. Zaidan, Manuel, um grande abraço para vocês. Até amanhã. Até amanhã a todos. Abraço, Ronald, Agrela. Até amanhã. Valeu.
termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Tá chovendo, hein? Chovendo forte aqui na região do São Gabriel. É bom tomar cuidado, né? Você que está aqui nas imediações, você que está transitando pelas rodovias, tem que estar atento para que não aconteça nenhum acidente. Vamos com o Fala Galera de hoje. Gabriel Risso e Luiz Raquin são mais dois que estão de saída do Majestoso. A sua opinião, a dupla estrangeira vai deixar saudade na macaca? Você tentaria a renovação com algum dos dois para 2025? Opine 97102-1493. 97102-1493. Conselho Deliberativo do Guarani vai realizar daqui a pouco, às 19 horas, uma reunião extraordinária para discussão e deliberação da proposta de reforma de estatuto social do clube. Você acredita que o Conselho aceite mudar o estatuto para que possa ser implementada uma SAF no Guarani daqui para frente? Opine 97102-1493. Mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de mensagens até o final do programa. Vamos às pautas da Ponte para o programa de hoje. Ponte encaminha a contratação de Jean Dias, atacante ex-Paysandu, livre no mercado. Jogador tem conversas avançadas para defender a equipe alvinegra de Campinas. Macaca acerta a contratação de Maguinho, de saída do Atlético Goianiense. Lateral direito assina com a Ponte até o fim de 2026. Negociações de renovação com Emerson Santos e Iago Dias esfriam e dupla não continua
no Moisés Lucarelli para a próxima temporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Edson recebe sondagem e pode deixar o Moisés Lucarelli. Pautas do Guarani. Reunião para discutir mudanças no Estatuto do Guarani. Acontece daqui a pouco, às 19h, no Salão Social do Brinco de Ouro. Convocada pelo Conselho Deliberativo, a reunião terá como principal pauta a alteração das normas estatutárias para que a Sociedade Anônima do Futebol possa ser implantada no Guarani daqui para frente. Sem renovar com o Guarani, Gabriel Bispo entra no radar do Botafogo de Ribeirão Preto para a disputa da Série B. No processo de reformulação, Pacheco não entra em acordo com a diretoria e é mais um de saída do Clube Alviverde de Campinas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria faz lista para encontrar novo goleiro. Veja alvos. E tem as pautas, notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. A postura do elenco do Palmeiras nas duas últimas derrotas da equipe fez Leila Pereira quebrar o protocolo e mostrar um novo lado à frente do clube. A presidente do Verdão foi ao vestiário após a derrota para o Fluminense e deu uma bronca nos jogadores do elenco, que também se estendeu ao diretor de futebol Anderson Barros, pela falta de comprometimento em mais um jogo decisivo na temporada. Leila ficou incomodada com o time completamente entregue em campo na derrota por 1-0 na última rodada em pleno Allianz Parque. Pauta 2. O atacante Yuri Alberto disse na noite dessa segunda-feira que fica no Corinthians em 2025. Executivo Fabinho Soldado afirmou em entrevista coletiva que a permanência de Yuri seria uma das prioridades para 2025. Apesar de receber sondagens recentes de clubes ingleses e nunca esconder o desejo de atuar na Europa, Yuri Alberto seguirá no timão na próxima temporada. Pauta 3. Em Doha, após uma longa viagem de quase 24 horas, o treinador Arthur Jorge e o lateral esquerdo Alex Telles projetaram uma estreia na Copa Intercontinental. Em entrevista nesta terça-feira, a equipe carioca enfrenta o Pachuca nesta quarta-feira, às 14h. Elenco alvinegro teve pouco tempo de descanso. No último domingo, venceu o São Paulo, comemorou o título do Brasileirão e viajou direto do estádio para o Catar, enfrentando cerca de 20 horas de voo. Abre aspas. É um grande desafio diante de nossas ambições. Tivemos pouco tempo de intervalo entre as competições. É extremamente difícil terminar um campeonato no domingo à noite, vencer o campeonato, comemorar diante de nossa torcida, fazer uma viagem longa, que com fuso horário durou quase 24 horas. Fecha aspas, disse o técnico Arthur Jorge. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17h09. Está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele que manda o som para o FM 85,7
e também para todos os aplicativos. Em dose dupla, ele também opera o switcher, que é o equipamento que corta a imagem aqui do estúdio digital, aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda joinha. E você que está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, entre no seu navegador, faça uma cópia do link e coloque nos grupos de WhatsApp que você participa. Seja assinante do canal da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não paga nada, é de graça e você concorre a presentes. Intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. A última operação de vendas Volks Vale Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a Germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Nos últimos anos, 384 pessoas saíram para ver um jogo de futebol e nunca mais voltaram para casa. 384 vítimas fatais da violência. 384 vazios deixados em quem ficou. Cadeiras Vazias é um movimento de ocupação pela paz nos estádios que busca criar um ambiente seguro para que o vazio deixado pela violência não atinja ainda mais famílias. Saiba mais em gov.br/Ocupacal pela Paz. Ministério do Esporte. Brasil. União e Reconstrução. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Para o Sicredi, não é só um fim de ano. São novos começos. É o começo dos seus próximos sonhos, das suas próximas oportunidades, das suas próximas conquistas. Desejamos a você e sua família um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de alegrias. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol.
Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h15 em Campinas. Participe com as mensagens de áudio e de texto. 971021493. Os temas do dia para você participar. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está com os temas no ar. Do Guarani da Ponte e do Guarani. Participe, é legal demais ter a sua participação. Mensagens de áudio e mensagens de texto. E também aqui o pessoal no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Emerson Santana, tardes. Júlio César Guevara, tarde. Legalzinho, né? Mensagem só para dar um boa tarde. Muito obrigado aí pela participação. Tá dizendo aqui o ouvinte Batista, você puxa o saco da Ponte Preta demais. Dá muito na cara que é Ponte Pretano. Diz aqui o Nelson. Sim, Nelson, eu sou Ponte Pretano e sou bugrino. Sou bugrino e sou Ponte Pretano. São os times de Campinas, né? Que nós, aqui na programação da Rádio Bandeirantes e também na tela da Band, sempre estamos dando prioridade. Então é evidente, é claro que temos que torcer para os times de Campinas. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. 17h17 em Campinas. E eu tenho um recado para você que está curtindo aqui o som da Rádio Bandeirantes. Para tudo agora para a gente falar sobre um assunto muito, mas muito importante. Junto com o nosso parceiro Paraflu, a segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E o ouvinte está dizendo aqui, Botafogo 4, Pachuca 0. O time do México está sem ritmo de jogo. Fogão tá voando. É o Emerson. Obrigado pela sua participação. Emerson da KS Tubos.
É o grande problema, né? Dei manchete agora há pouco aí nos temas que não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe um deles. É essa viagem longa, cansaço, não é fácil. O time do Botafogo foram duas finais, né? 2 títulos em 9 dias e ainda essa viagem muito longa. O desgaste provavelmente vai alterar aí o estado natural do time, mas também acredito que vai conseguir sim passar a etapa seguinte. Boa tarde, equipe Bandeirantes. Uma dúvida aqui. O Ayrton já voltou para o Atlético Goianiense? Se a resposta for sim, o Derek foi envolvido nessa troca. O Derek poderá voltar? Abraços, Alex de Valinhos. Alex Pedroso. Abraço para você, Alex. Muito obrigado pela sua participação. Sim, ele voltou para o Atlético Goianiense antes mesmo do término da Série B do Campeonato Brasileiro, porque teve uma questão de contusão e o Guarani, portanto, decidiu devolvê-lo para o Atlético Goianiense. A vinda dele não teve nada a ver com a negociação do Derek. A negociação do Derek, Guarani sim, tem uma participação. Eu até vou dar uma olhada aqui qual é o percentual. Sempre eu recorro a essa planilha que eu recebi do Fábio Araújo. Derek, Atlético Goianiense, venda de 60%. 60%. E o Guarani ficou com 12%. Então o Guarani vendeu 60% e o Derek pertence então ao Atlético Goianiense, que é o acionista majoritário. E o Guarani ainda ficou com 12% dos direitos econômicos do jogador. Então não tem como voltar, né? Não tem uma negociação, não tem nada a ver com a outra. E desta maneira, o Guarani, se quiser ter o Derek para 2025, aí ele terá que fazer investimentos. Ele tem 12%, mas aí teria que comprar essa outra parte do Atlético Goianiense. Ou a menos que o Atlético Goianiense queira fazer um negócio por empréstimo. Também daria certo. O grande problema é que o Atlético Goianiense caiu da Série A para a Série B, vai disputar a Série B em 2025 e muito provavelmente vai precisar do trabalho aí do Derek, né, na Série B. Diz aqui o ouvinte: vocês continuam sendo mentirosos e canalhas. Não deixam de falar da Ponte sem comparar com o time do Brejo. Passaram o campeonato inteiro da Série B empatando e sempre perdendo e dizendo que o time do Brejo jogou melhor e o que aconteceu? Caíram no último jogo, continuaram dizendo jogou melhor. É uma canalice. É uma canalice. Deixam a Ponte tranquila e continue dizendo que o técnico contratado pelo time do Brejo é melhor do que o da Ponte. Calem suas bocas quando falarem da macaquinha. Seu nome? Antônio Admir Antonioli. Antônio Admir Antonioli, que está dando aqui essa espinafrada. Tá bom, muito obrigado pela sua participação, é a sua opinião, né? Então, um
critica dizendo que a gente fala mais da ponte, me chamou inclusive de Ponte Pretana. O outro disse que a gente prioriza e fala bem do Guarani, mesmo tendo sido rebaixado. É a opinião aí, né, do nosso ouvinte e também telespectador no programa Os Donos da Bola da Bandeirantes, de segunda a sexta do meio-dia até a 13h. E o fim de ano já tá chegando, hein? E aí? O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante abriu a agenda para você definir a sua data especial para fazer a sua confraternização. Reunir o pessoal da empresa, pessoal para fazer um amigo secreto, encontro dos amigos da formatura, do futebol, reunião da família, aniversário e muito mais. Reúna o seu pessoal que o Ponto 10 toma conta de tudo. Tem pratos à la carte incríveis, variadas porções de frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados, tem pizza, rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas, doces e também pizza de sorvete, cervejas geladíssimas, chopp, vinho, drinks sensacionais, coquetéis especiais, grande variedade de sucos e muito mais. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado. Faça a sua reserva pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 97410 6068. 97410 6068. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. E ele vai oferecer a você um desconto caso o seu grupo seja de 10 ou mais pessoas. Desconto especial do João Dias para grupos de 10 ou mais pessoas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, ali, bem próximo da Avenida Moraes Salles, próximo também da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Diz aqui o ouvinte, sou de Limeira, sempre na escuta. Não tem notícias do Velo e da Inter. Diz aqui o Ednei. Abraço para você, Ednei. Agora vai começar a ter, né? Você está se referindo provavelmente ao programa Os Donos da Bola, porque vem aí o Campeonato Paulista e o Velo e a Inter estarão disputando a competição, a Série A1. E aí a gente começa a mostrar os gols, também as matérias. Aí tem uma cobertura regional até mais ampliada, tá bom? Olá, pessoal da Band. João Marcelo aqui, do projeto Pernas de Aluguel de Campinas. Achei estranho o Guarani e a Ponte Preta da forma que foi. Será que o descenso para a terceira divisão é uma forma para a SAF ser implantada de forma mais fácil? Abraços a todos. Olha, ô João Marcelo, eu acredito que não. Sabe por quê? Não tem uma correlação com o rebaixamento. Tanto o Guarani quanto o Ponte Preta hoje tem essa reunião para ver se o Conselho Deliberativo aprova. Se o Conselho aprovar,
aí vai para a Assembleia de Sócios. A Assembleia de Sócios aprovando, aí vai ser contratada uma empresa para fazer uma avaliação da proposta que será encaminhada. E no caso da ponte, a mesma coisa. Então existe um valor de mercado. Não é o fato do time ser rebaixado para a terceira divisão que vai alterar o valor de mercado. O valor de mercado é uma composição da história do clube, da dívida do clube, do patrimônio do clube. Cito como exemplo a Portuguesa. A proposta que a Portuguesa recebeu foi de 1 bilhão. O que tem nesse 1 bilhão de reais? O estádio do Canindé, o terreno especificamente, né? Estádio é antigo, um estádio bem velho, provavelmente necessita de uma grande reforma. Mas o terreno vale muito ali naquela região, uma região extremamente valorizada. Aí é o seguinte, 1 bilhão de reais, valor da marca da Portuguesa, no caso do Guarani. Valor da marca Guarani. Quanto vale a marca Guarani? Tem que ter um preço de mercado. E essa empresa é que vai dizer qual é o preço de mercado. Patrimônio. Guarani tem um terreno lá na rodovia dos Bandeirantes. Quanto vale o terreno do Guarani Futebol Clube? Tem que ter um preço. É necessário contratar uma empresa que tenha conhecimento de mercado e possa fazer a avaliação. Outra coisa, tem que ver também o patrimônio, porque o jogador de futebol que pertence ao Guarani é um patrimônio. Valor, quanto vale? Quais são os jogadores que pertencem ao Guarani? Por exemplo, o Richard Rios está no Palmeiras. O Guarani tem 13,5% dos direitos econômicos. Provavelmente o Palmeiras deve fazer negócio. Fala-se que o Guarani poderia receber 20 milhões de reais. Se tiver uma SAF envolvida, esse é um patrimônio. Isso é um jogador. Agora, tem vários jogadores do Guarani. Eu falei agora há pouco do Derek. E tem vários outros jogadores que também são jogadores que são patrimônio do Guarani. E vai entrar aí nessa questão. No caso da ponte, a mesma coisa. Quanto vale o estádio Moisés Lucarelli? É um preço. Quanto vale o Jardim Olinda? Aquilo pertence à ponte. E quanto vale a marca Ponte Preta? Isso independe de qual divisão o time estará participando. Poderia até comprar mais barato caso fosse como acontece com a NBA, que tem que comprar uma participação na Série A. Aí sim, né? Custa 150 milhões para participar da Série A. Aí se cai para a Série B, é um outro valor. Se cai para a Série C, é um outro valor. Não é o caso, tá? Não tem essa. Aqui tem as divisões, time sobe e desce e não paga nada por isso. O que pode acontecer é ganhar um pouco mais, um pouco menos. Na Série B, a Ponte recebia aí 10 milhões de reais para participar da competição. Na Série C vai receber 1 milhão e 200. Então há uma redução. Agora, não é isso que vai interferir aí no valor da SAF, né? É praticamente irrisório esse valor no contexto geral do valor da marca e no valor também do patrimônio, tá bom? Carlos Henrique, bate pesando. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte,
que todos os dias está ao nosso lado. O nosso muito obrigado. Fala, galera de hoje. Gabriel Risso e Akin são mais 2 que estão de saída. Na sua opinião, a dupla estrangeira vai deixar saudades da macaca? Você tentaria a renovação com algum dos dois? Eu não posso sentir saudade do Akin, porque eu pouco vi jogar, né? Não deixaram. Porque eu não sei. Eu não ficaria não, Batista. Eu acho que não funcionou. Por algum motivo. E com certeza deve ter um motivo que a gente desconhece. Portanto, não ficaria com nenhum dos dois. O Conselho Deliberativo do Guarani vai realizar daqui a pouco uma reunião extraordinária para discussão e deliberação da proposta de reforma do Estatuto. Você acredita que o Conselho aceite mudar o Estatuto para que possa ser implementada a SAF no Guarani daqui para frente? Sim, acredito. Eu não acho que a SAF é a solução de todos os problemas no futebol, mas é um caminho interessante e desde que você consiga fazer com uma empresa séria e amarrado muito bem no contrato essa venda, pode funcionar e pode ser uma boa alternativa, Batista. Desktop, a empresa eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite porque tem planos imperdíveis de fim de ano da Desktop, com velocidade de 200 MB até 1 GB, a partir de R$ 79,99 por mês. Vou repetir, planos com velocidade de 200 MB até 1 GB, a partir de R$ 79,99 por mês. É imperdível. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse o site desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Seja para o streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Bandeirantes. E muito importante, a Desktop vai continuar patrocinando os times de Campinas. Ah, mas caiu para a Série C. É neste momento que a gente percebe o comprometimento da empresa. Porque caindo para a Série C, há uma diminuição de receita. A visibilidade é menor. Mas a Desktop não abandonou os times de Campinas. Ao contrário, vai continuar fazendo o investimento no Guarani, na Ponte e no Guarani. Então, significa respeito pela marca dos dois clubes de Campinas, respeito pela torcida de Guarani, Ponte Preta e Guarani, e respeito pela história dos dois times de Campinas. Parabéns à alta direção da Desktop pela atitude. Se todas as empresas tivessem esse tipo de pensamento, os clubes de Campinas teriam condição financeira muito maior do que eles têm hoje. 17h38, Vladimir Catarino, informações do Guarani. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre tem uma noite de terça-feira bastante importante, né, Batista? Daqui a pouco acontece uma reunião que foi convocada pelo Conselho Deliberativo, que vai discutir uma alteração nas normas estatutárias do Guarani para que a sociedade anônima possa ser implantada. São mudanças importantíssimas que vão impactar na história do Guarani Futebol Clube, né? A gente explica por quê. A possibilidade da implantação de uma SAF
vai permitir ao Guarani receber um aporte financeiro exclusivo no seu departamento de futebol. O presidente Rômulo Amaro já havia falado sobre essa possibilidade naquela entrevista coletiva realizada após a Série B do Campeonato Brasileiro, quando foi consumado o rebaixamento para a Série C, e ele, Rômulo Amaro, disse que a implantação de uma SAF vai ser muito importante. Claro que a gente tem que ter muita cautela quando se fala sobre esse assunto, né? Precisa ser autorizada essa mudança no estatuto, depois todas as possibilidades ou hipotéticas propostas devem ser avaliadas, mas com certeza, se for aprovada essa mudança, vai ser um passo importante para o Guarani em termos de futuro, em termos de temporada a partir de 2025. Com relação ao time, planejamento, preparação para a próxima temporada, o Bugre não terá o Gabriel Bispo, né? Não vai ter renovado o seu contrato. Gabriel Bispo está sendo sondado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo que permanece na Série B do Campeonato Brasileiro. Outro jogador que terminou aí o campeonato como titular, mas que não vai permanecer, é o lateral direito Pacheco. Ele não entrou em acordo com a diretoria e é mais uma a deixar aí o Clube Alviverde, até natural, né? Dentro desta reformulação, desta mudança, desta transformação pela qual vai passar o Guarani, visando a temporada 2025. As informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. 17h40. E sobre a reunião de daqui a pouco, 19h. Marcelo de Piccoli Dias é o presidente do Conselho Deliberativo, encaminhou um documento aos conselheiros no dia 28 de novembro de 2024. O que dizia o edital de convocação? Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Ficam convocados todos os conselheiros deliberativos do Guarani Futebol Clube em dia com a tesouraria para participarem da reunião extraordinária que será realizada presencialmente no Salão Social do Clube no dia 10 de dezembro de 2024, terça-feira, às 19h, em chamada única, com duração máxima de 4 horas, com a seguinte ordem do dia. A. Deliberação acerca do pedido de licença apresentado pelo senhor presidente do Conselho de Administração, André Marconato. B. Discussão e deliberação acerca da proposta de alteração do Estatuto Social enviado pela presidência deste Conselho no dia 5 de novembro de 2024. Solicita-se aos senhores conselheiros que encaminhem por escrito até o dia 6 de dezembro próximo os pontos que gostariam fossem debatidos e deliberados por intermédio de e-mail conselhodeliberativos@guaranifc.com.br, a fim de que a mesa disponha de tempo para a preparação da reunião. Diante da importância do assunto, a reunião será privativa para os membros do Conselho, restando consignada que qualquer alteração do Estatuto somente poderá ser efetivada após a aprovação pelo quadro associativo. O propósito, por ora, pois é que se obtenha uma minuta recomendada pelo Conselho Deliberativo para discussão em assembleia oportuna. Deverá este edital ser divulgado pelo sítio oficial do clube na internet
www.guaranifc.com.br e afixado como de praxe no quadro de avisos da Secretaria Social. Campinas, 28 de novembro de 2024. Marcelo de Piccoli Dias, presidente do Conselho Deliberativo. Eu li aqui o edital inteiro, né? Para que o ouvinte que não teve a oportunidade de acompanhar quando foi emitido esse edital, naquela oportunidade fiz a mesma coisa e estou voltando a repetir hoje, para que todos possam entender o que é que será debatido no Conselho de hoje. Então, o presidente do Conselho pediu para que encaminhassem via e-mail os pontos onde os conselheiros gostariam de debater. E deu um prazo até o dia 6 de dezembro. Então, na hora da reunião, não adianta um conselheiro, olha, eu vou falar, mandou por e-mail? Não, não mandou. Então, não adianta bater boca e virar aquela confusão imensa que esse tipo de reunião costuma ocasionar. Então, mandou pelo e-mail e aí vai ser debatido, vai ser colocado em pauta. Portanto, efetivamente, o que será discutido hoje é justamente isso. Se o Conselho aprova, aprovando, aí vai ser convocada a Assembleia de Sócios. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um grande abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate, hoje dia 10 de dezembro. Vamos ao Fala Galera, primeiro hoje da Ponte. Gabriel Risso e Luiz Aquim são mais dois que estão de saída do Majestoso. Na sua opinião, a dupla estrangeira, aqui um é argentino, que é o Gabriel Risso, e o Aquim é boliviano. Essa dupla estrangeira vai deixar saudades na macaca? Você tentaria a renovação com algum dos dois para 2025? Bom, o Risso começou muito bem, depois naufragou, eu não renovaria. Que vai ser feliz em outras paragens e boa sorte para ele. Acho que demonstrou muita instabilidade, demonstrou uma condição física às vezes muito prejudicada, muito aquém daquilo que é o ideal para a intensidade que é o futebol profissional na atualidade. E quanto ao boliviano, Luiz Aquim, aí há controvérsias. Porque existe algum mistério aí. Alguma coisa aconteceu com esse jogador, que ele teve momentos muito bons, nós o consideramos na oportunidade o melhor zagueiro que a Ponte dispunha no elenco, e depois ele caiu em desgraça. E nem para o banco ele era relacionado, só que para a seleção boliviana ele era convocado a todo momento aí para jogos oficiais em data FIFA, jogos das eliminatórias, etc. Mas na Ponte não. Na Ponte ele caiu rigorosamente em desgraça. Acho que foi um erro, mas alguma coisa pode ter acontecido que não chegou até a gente. Eu fiquei, sinceramente, com a impressão que foi um erro da Ponte ter praticamente eliminado de suas fileiras um zagueiro com a condição técnica que esse moço tem. Ele tem um pouco de lentidão, sim, não é zagueiro dos mais velozes, mas tem bom senso de colocação, tem liderança, e com o Nelsinho, simplesmente ele não jogou. Então, eu fico aqui com essa dúvida, né? Muito forte. Merece continuar? Será que ele quer continuar? Ou, se for continuar, vai para acontecer a mesma coisa, para ele ser preterido a temporada toda? Enquanto esteve em campo, foi no Campeonato Paulista, ele agradou. Eu o considerei o principal zagueiro da Ponte, e todos nós aqui praticamente não poupamos elogios, tecnicamente falando, ao jogador. Depois chegou o Nelsinho sempre disse que não escalava,
porque tinha melhores opções e deu no que deu. Essas melhores opções levaram a Ponte à Série C do Campeonato Brasileiro. Se o jogador tiver interesse em continuar, se a parte financeira for viabilizada, eu renovaria. Mas tenho certeza que não vai ficar, porque tem algo além da parte técnica que não chegou, pelo menos para mim. Pode ter chegado para alguém da imprensa aí. Eu não sei de nada e estou analisando o desempenho do jogador dentro de campo. Eu renovaria desde que ele se enquadrasse aos novos padrões de teto salarial do clube. Mas parece que tem algo além disso. Então não deve ficar, está de saída, mas ficou sim uma dúvida, né? Ficou um mal-estar muito grande no ar do porquê que a Ponte, com zagueiros tão limitados, abriu mão de um zagueiro que é titular absoluto e capitão do time na seleção boliviana. Batista. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê! Sensacional! É da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Aliás, o Antônio Sato me mandou hoje uma mensagem. Ele estava num banco aqui de Campinas e lá no momento em que a atendente foi chamar, né? Estava lá cuidando de assuntos da empresa. Chamou pelo nome da empresa Aroma das Ervas. E aí estava lá o seu Nelson. Seu Nelson, que é meu vizinho. E aí falou Aroma das Ervas, aí ele se identificou, né? Falou, puxa, acompanho a programação. E ele acompanha mesmo. E há muitos anos, até muito antes de nós nos conhecermos. Porque no condomínio que eu moro, eu estou lá há 23 anos. E foi quando me mudei para esse condomínio que fiquei conhecendo o seu Nelson. O seu Nelson é pai do meu advogado, doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, um advogado extremamente competente. Aliás, coloco sempre o nome dele nas minhas orações, né? Porque foi uma bênção ele ter cruzado o meu caminho, porque é um advogado que realmente tem feito um trabalho maravilhoso e excepcional aí nas minhas causas, nos meus processos. E o seu Nelson é pai do doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, o meu advogado. E aí bateram um papo lá e o Sato gostou muito do seu Nelson e conversaram também a respeito aqui da propaganda da Aroma das Ervas. E o Sato teve o cuidado de me mandar uma mensagem falando dessa situação que aconteceu lá no banco. Sato pai, grande abraço e muito obrigado por ter me informado a respeito do seu Nelson.
que é o meu vizinho. Sato pai, Sato filho, família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, pessoal da Band. Maurício Bugrino. Voltando de São Paulo para Bandeirantes, muita chuva, hein? Viu? Pior do que tá, o Guarani não fica, né? Então eu acho que poderia tentar uma SAF aí. Como eu falei, pior que tá, não fica. Acho bom sim, uma SAF. Vamos tentar. 17h54, vamos lá, CH, falando aí um pouco sobre o Guarani. Planejamento. O Guarani tinha o planejamento de primeiro contratar o treinador. Já conseguiu. É o Maurício Souza. Trabalhou no Red Bull Bragantino, sub-23. Foi campeão brasileiro de aspirantes, ganhando do Botafogo na final. Ele é o homem para ajudar na montagem do clube, na montagem do time, melhor dizendo, junto com o Rodrigo Pastana. E a informação que eu tenho é que o Guarani tá fazendo contratações, mas numa média salarial entre 30 e 40 mil reais. Teto, né? Teto salarial. Antes o Guarani tinha um teto bem maior do que esse. Trabalhava com um teto de 100 mil reais, 80, 100 mil reais. Na Série C, Campeonato Paulista e Série C, teto de 30, 40 mil reais. Pretende na temporada 2025 trabalhar com uma folha de pagamento entre 900 e 1 milhão. Entre 900 e 1 milhão. Na Série B, o Guarani tinha uma folha considerada alta, aproximadamente de 1 milhão e 800. E aí, CH, com essa folha, só para ter como referência, esse ano Tombense teve, até incrível, né? Tombense, fosse o Náutico, um time tradicional e tal, não estou me desfazendo do Tombense, é que são clubes, né? Histórias, clubes que têm, o Náutico é de um clube de capital, Figueirense, também clube de capital, ABC, clube de capital. Tombense trabalhou com a folha de pagamento de 1 milhão e 200, a maior folha da Série C, e não subiu. E aí essa folha aí do Guarani, hein, CH? Então, por exemplo, a informação que eu tenho é que a folha do Mirassol, ela era era inferior à folha do Guarani. O Mirassol foi para a Série A. É outro exemplo que Novo Horizontino. Então, assim, Batista, o Guarani Futebol Clube, ele vive um momento de muita instabilidade política. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores e isso não tem ajudado e não vai ajudar o time. E eu não estou aqui falando, eu não estou aqui nem do lado A e nem do lado B. As pessoas com quem eu estou dialogando agora estão entendendo exatamente o que eu estou querendo dizer. Não é? Toda essa instabilidade de diretoria, no meio tem a possibilidade de aprovar a continuidade do projeto, a adequação do estatuto para receber no futuro uma SAF. Tem muita coisa acontecendo, o tempo está passando, o Campeonato Paulista começa no dia 15, que é o primeiro problema na frente que o Guarani tem que encarar, que é o Campeonato Paulista. Tem um treinador novato e só tem jogador saindo, jogador chegando. Por enquanto, pelo menos, nós não temos conhecimento. Eu estou preocupado. Você está me trazendo uma informação que eu não tinha. Salários entre 30 e 40 mil para disputar bem o Campeonato Paulista. O Guarani vai precisar ser muito assertivo, porque nessa faixa salarial, e eu não estou dizendo que está errado, tá? Eu não estou colocando a minha opinião dizendo que deveria estar sendo feito de outra maneira. Não é isso, não é? Mas a gente sabe que nessa faixa salarial, dentro do mundo do futebol,
é uma prateleira abaixo, se não for duas, da realidade dos clubes pequenos do Campeonato Paulista e da Série C / Série B do Campeonato Brasileiro. É possível montar, mas não é provável que monte time de qualidade. Com essa folha salarial e com esse nível de teto, de repente consegue, traz o treinador aí conhece muito jogador mais novo e de repente monta e vai embora. E é isso que a gente deseja. Mas as notícias que chegam no Guarani, elas preocupam. Eu espero estar errado, mas todo esse ponto de interrogação, como as coisas ficarão, não é? Me deixa extremamente preocupado. Mais preocupado do que eu já estava, Batista. E você, Tigrão, também a sua reflexão aí sobre folha de pagamento do Guarani para a temporada 2025. Para o Campeonato Paulista é baixa. Essa média de 30 a 40 mil reais. A chance de montar um time que faça sucesso é muito pequena. Para a Série C, eu acho que está mais adequado. E é claro que a gente tem que levar em consideração que, apesar da logística da Série C ser muito complicada, que o nível técnico do Campeonato Paulista é muito mais alto. Ponto. Alguém vai discutir? Tem algum Corinthians na Série C? Palmeiras? São Paulo? Santos? Novo Horizontino? Mirassol? São Bernardo, que sempre vem forte? São Bernardo está na Série C. Mas tem algum time do porte desses que eu falei aí na Série C? Não. Serão adversários do Guarani. Portanto, é indiscutível que o nível técnico do Campeonato Paulista é muito mais alto e com uma agravante. Só 12 rodadas para saber se você continua ou cai. Ou fica ali numa zona intermediária. Então não pode dar bobeira. Também não dá, eu tenho defendido insistentemente essa tese, de que não dá para montar um time para o Paulista e um time para a Série C. Então eu acho que, como a cota da Série C é menor do que a cota do Campeonato Paulista, que o Guarani deveria fazer uma média, né? Olha, nós vamos montar uma folha que dê para pagar com a média de faturamento da temporada. Mas concentrar esforços em pelo menos uns 2 nomes aí de um pouco mais de peso que eu digo de qualidade técnica para o Campeonato Paulista. E aí, indo bem no Paulista, e o jogador também conseguindo fazer um desempenho que agrade, aí você tenta segurar o cara também para a Série C. Não desmontar, não é montar um time para a Série A do Paulista, A1, e um time para a Série C do Brasileiro. Isso você vai acabar caindo nas 2 divisões. Mas eu acho que precisa subir um pouquinho a régua. E o que me assusta é que é marcada uma reunião extraordinária para discutir mudança de estatuto visando o SAF. Ou seja, visando vender o clube. Isso me parece hoje, pela atitude do Conselho, pela prioridade, me parece muito mais importante do que montar o time. Porque nesse momento, há praticamente um mês da estreia no Campeonato Paulista, se descontarmos aí as festas de fim de ano, um mês, nada mais que isso. Que o Conselho deveria estar cobrando e marcando uma reunião desse porte, trazendo a diretoria executiva ou o CA, para dizer, ô companheiro, de onde vai vir a grana? Escuta, tem patrocinador novo? Tem alguma parceria formada? Qual o padrão que vai ter o time? Agora, vamos discutir se pode ou não mudar o distintivo, a cor da camisa, se o estatuto pode ser totalmente mutilado daquilo que ele é hoje, para poder aplainar a pista para fechar com alguém numa SAF. Então, eu não sou contra a SAF, muito pelo contrário. Se ela for bem implantada, ela pode ser uma solução. E se ela for mal planejada, ela pode ser o início do fim. Tem isso também. Agora, a questão que eu estou tentando colocar o meu ponto de vista aqui é a questão da tempestividade.
É nesse momento? É tempestivo isso? Deveria ser essa a prioridade? Há 30 dias da estreia do campeonato, quase que às vésperas de Natal, vamos reunir excepcionalmente o Conselho para discutir mudança de estatuto. Gostaria de saber em qual posição joga o estatuto, que ele está sendo mais importante nesse momento, porque há essa vontade interminável, incontrolável de vender o Guarani. E ela já vem de algum tempo até esta parte, desde quando o Guarani pediu a recuperação judicial. E ela foi deferida. E está aí um baita de um compromisso agora. Para mim, em nenhum momento eu tive dúvida de que o objetivo da recuperação judicial era reorganizar as dívidas para pelo menos mostrar para um possível interessado, um investidor, ó, tá aqui, ó, tá negociadinho, tá tudo planejado. É isso aqui que tem para pagar, ó. Não vai ter execução, não vai ter penhora, não vai ter nada disso. Nada disso. Não vai ter bloqueio de conta bancária. Ó, pagando isso daqui por mês, está em casa. Está tudo certo. Nós replanejamos a dívida e levantamos quais são as dívidas e planejamos como saldá-las em X anos. Eu não sei exatamente qual é o prazo, mas isso é a recuperação judicial. Você determina, aliás, você solicita e a justiça defere ou não um replanejamento da tua dívida por um prazo determinado no pedido, na inicial. É isso. Então, essa prioridade já vem há algum tempo. E agora, há um mês da estreia, num campeonato com o grau de dificuldade que o Guarani vai ter, onde na última edição, nesse ano de 2024, ele escapou na última rodada e Deus sabe como, não fosse o São Red Bull de Bragança Paulista, o Guarani estaria disputando em 2025 a Série A2 do Paulista. Todos sabem disso. Veio aqui com um time sub-23 e o Guarani na Bacia das Almas ganhou de 1-0 e se salvou. Sabendo de tudo isso, e se alguém, aqui é aberto, aqui é democrático, se alguém quiser dizer não, mas não está deixando de ser priorizado também o elenco, a montagem do time, o técnico já está aí, eu respeito e gostaria muito de ouvir alguém do alto comando do Guarani falando a respeito disso. A reunião do conselho, está aí o edital publicado. Ela é específica para discutir mudança de estatuto e para o time, para o clube ter um ok, ter um referêndum de que a partir dessa reunião que ele possa passar a ouvir propostas. Não que a proposta vá ser aprovada de algum investidor sem voltar a ouvir os sócios e o conselho. Mas a partir de agora fica dada publicamente a autorização para que o Guarani seja vendido e é por isso que mais uma vez a estrada está sendo pavimentada com o intuito de percorrer passo a passo, metro a metro, o caminho rumo à venda do clube, ou seja, a SAF, a uma sociedade anônima do futebol. Tudo certo, nenhum problema, só discuto a parte temporal. Nesse momento, esse tipo de decisão é mais importante do que, por exemplo, o conselho falar, ô, CA, vem cá, como é que vai ser? Quem vai ser o goleiro? Tem patrocinador novo? Tem alguma parceria importante sendo negociada? Qual vai ser o orçamento? Quanto vai ser a verba do futebol? Qual é a pretensão do Guarani no Paulista? E o que ele busca na Série C? Com quais recursos materiais e humanos? Essa me parece
uma reunião de conselho, mas trazendo a diretoria executiva, mais importante nesse momento do que essa pressa desenfreada de mudar o estatuto e de obter um referendo. Nós estamos autorizando. Podem vender o Guarani. Alô, você que está começando ou está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor e com um Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção. Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita, é tranquilidade para a sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassa, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Investir é para o Vitor, empresário que investe em fundos de previdência há muito tempo no Sicredi. E também para a Tatiana, que está começando a investir e busca proteger seu dinheiro com renda fixa. No Sicredi, eles contam com solidez e segurança, além de especialistas para cuidar dos seus investimentos. Invista você também. Conte com a gente em um amplo portfólio de investimentos. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar o torneio Interclubes, que vai acontecer no Catar, com a participação do Botafogo representando o futebol do Brasil como campeão da Libertadores. O Fogão estreia amanhã, dia 11, às 14 horas no horário de Brasília, em Doha, no Catar, contra o Pachuca, do México. Quem vencer, pega o Al Ahly. Esse jogo está marcado para o dia 14, também em Doha, no Catar. E a grande final da Copa Intercontinental, no dia 18, já com o Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões da Europa, encarando este vencedor do confronto entre Al Ahly ou Botafogo e Pachuca. Eu destaco agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior, os times de Campinas que estarão em ação. O Guarani estreia primeiro no dia 3 de janeiro, 9h30 da noite, contra o Atlético Mineiro. Está no grupo 5, com sede na cidade de Franca. Já a Ponte Preta está no grupo 2, em Santa Fé do Sul, e estreia no dia 4 de janeiro, às 13 horas, contra o Cuiabá. Na sequência, no dia 7, a Ponte joga, assim como também no dia 10, já o Guarani jogará nos dias além do 3, no dia 6 e também no dia 9. Daí, portanto, a tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 para os times de Campinas. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h16, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Você conhece o Sicredi? É uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital, e você pode contar com a parceria de quem entende suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento e é muito mais que isso. É confiança para realizar seus sonhos, seja para você, para a sua empresa ou para o seu agronegócio. O Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados que juntos transformarão a realidade dos locais onde estamos inseridos. Se você está em busca de uma instituição financeira que vai além dos serviços tradicionais e que valorize a sua participação e te ofereça benefícios, o Sicredi está te esperando. Abra sua conta. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 18h18. Vamos falar da Ponte Preta. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que está se preparando para a disputa do Campeonato Paulista, estreia marcada para o dia 15 de janeiro contra o Novo Horizontino fora de casa. Ponte que tem novidade, viu, Batista? Está muito perto de acertar a contratação do substituto do Gé. Calma, torcedor ponte pretano, o Gé não vai embora, pelo menos não por enquanto, né?
O problema do Gé é que ele fez uma cirurgia, uma lesão de grau 2 na coxa e vai ficar de fora das primeiras semanas, das primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Boa parte da primeira fase, o Gé vai ser ausência. Como Gabriel Novaes também foi embora, a Ponte Preta está no mercado em busca da contratação do substituto de um jogador com as características semelhantes ao Gé. E está muito perto de fechar com o Jean Dias, atacante ex-Paysandu. Jean Dias está livre no mercado, né? Não tem nenhuma amarração contratual e por isso tem conversas avançadas com a diretoria da Ponte Preta. Deve mesmo ser reforço aí para a próxima temporada o Jean Dias, atacante que estava no Paysandu. Ele é uma possibilidade, grande, mas ainda é uma possibilidade. Contratação certa, a do lateral direito Maguinho. Maguinho que fez história, né, jogando pelos clubes de Goiânia, jogou no Goiás, jogou no Vila Nova e está de saída do Atlético Goianiense. Maguinho vai assinar com a Ponte Preta até o final do ano de 2026, sendo mais um reforço, né, confirmado da Ponte Preta para o sistema defensivo aí para a próxima temporada. Enquanto o Maguinho chega e o Jean Dias está perto de chegar, a Ponte Preta não deve renovar contrato com 2 jogadores que fizeram parte do elenco aí da última temporada. O volante Emerson Santos, né, que em algumas partidas, inclusive, foi capitão do time Ponte Pretana, e o atacante Iago Dias. Havia a possibilidade, um pedido, inclusive, do técnico Alberto Valentim para a renovação contratual de ambos, mas essas conversas acabaram não avançando. Eles não devem renovar contrato nem o Emerson Santos, nem o Iago Dias. Vão aí deixar a Ponte Preta e dar sequência na carreira. São jogadores que tiveram boas atuações em determinadas partidas da temporada, por isso até receberam esse aval aí do técnico Alberto Valentim, mas acabam não se encaixando na política de renovação contratual da Ponte Preta e não devem permanecer para a próxima temporada. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana de frango, apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre linguiças Seara e muitos outros produtos da Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. E tem uma promoção incrível que está esperando por você. Ganhe prêmios na promoção 60 anos do Iga Atacado. Compre nas lojas em Campinas, Unidades, Bela Aliança e Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Lojas abertas até às 22 horas. São 600 chances para você ganhar. Saiba mais acessando o site iga60anos.com.br. Rádio Bandeirantes. 18h22. Ô, Tigrão, sobre Manguinho, né? Tá contratando aí um lateral. A Ponte, durante o campeonato da Série B inteiro, não conseguiu emplacar um lateral. O único lateral direito que a Ponte tinha e ainda tem, e que deveria ter tido mais oportunidades, é o João Gabriel. Menino, tem talento, tem qualidade, às vezes que entrou foi bem, quebrou até galho lá do lado esquerdo, não devia, mas entrou do lado esquerdo e também não foi mal. E aí ninguém convencendo na lateral direita e não deram uma devida oportunidade ao João Gabriel. Coisa que aconteceu agora, recentemente aí. Amaral rendeu tecnicamente e rendeu dinheiro para os cofres da Macaca. Leonaldi, Filipinho, que veio para o Sub-23 e teve a oportunidade
jogou um pouco mais atrás o DG, que era da base, entrou, e aí foi lá para o Red Bull Bragantino, rendeu 12 milhões de reais. Então, por que ninguém convencendo na lateral direita e a Ponte não deu oportunidade para o João Gabriel? Ah, como não deu? Ele entrou, agora eu tô dizendo fazer o que fizeram com o Amaral, o que fizeram com o Filipinho, o que foi feito com o Leonaldi. Coloca o cara e deixa o cara lá, pô. Não, mas ele ficou, ele foi titular. Que é isso? Foi titular. Foi Inclusive, titular qual que é o jogo vezes. mais importante do ano para a Ponte? Qual é? O jogo mais importante foi o derby, que a Ponte acabou perdendo o Paysandu. Jogo importante. Peraí. Vila Nova, partida Vamos em por que a partes. Ponte... Vamos por partes. O mais importante é o derby. Ele foi titular. João Gabriel, titular. Inclusive é ele que sai jogando errado e isso custou caro pro menino, que é bom jogador, caiu em desgraça. Por isso também, depois não foi mais aproveitado. Pode pegar aí a estatística. Depois do derby ele não jogou mais nenhuma. Nenhuma, e o derby foi lá atrás. Mas não se machucou. Então você lembra quando, antes do derby, antes de todos os derbys, aliás, no ano que vem, nós vamos ter um no Paulista, um com certeza na Série C e probabilidade de ter mais 2 na Série C, dependendo do emparceramento e se os times se classificarem. Então é um ano de 2025 onde a gente vai poder ter 4 derbys. Haja derby, hein? Edu Pinheiro com a barba de molho. O Batista, você sempre pergunta antes do derby, Tigrão, quem, na sua opinião, pode ser o herói do derby? Aí a gente dá uma sabonetada. Tigrão, quem, na sua opinião, pode ser o vilão do derby? Esse derby, ele não foi vilão, o menino João Gabriel. É uma injustiça. Mas muita gente botou um ar de decepção, de revolta, um pouco até às vezes de excesso, atribuindo a responsabilidade pelo gol que a Ponte tomou, que para mim foi muito mais do Luan do que do João Gabriel, mas foi uma saída errada dele, com a defesa saindo, que a bola chegou, tocou errado, a bola chegou no Matheus Bueno, que cortou por dentro e bateu fraquinho. Ele estava lá no campo de ataque. Quem estava no campo de ataque? João Gabriel. Imagina, Batista. Pode pegar o vídeo aí, velho. Batista, vamos parar, vai. Vamos Ele começar errou de esse novo. passe lá além da linha da metade do campo. Ele tá saindo jogando e erra o passe, ele tá no campo de defesa da Ponte. Tá ali. Quem erra o passe, um passe besta, quem dá o contra-ataque é ele. Mas e daí? Por isso ele é o pior lateral do mundo? Não, o menino tem um baita de um potencial. E eu não estou discordando de você, de que ele poderia ter emplacado. Agora, dizer que ele não teve chance, jogou na direita, jogou na esquerda, voltou para a direita, aí a esquerda, o Giancarlo se contundiu de novo, o Gabriel Risso caiu muito de produção, e aí o que aconteceu? A Ponte acabou utilizando por várias partidas. Mas o assunto nem é esse, eu falei isso de passagem. Mas eu não posso concordar com você. Não, tá certo, você colocou a sua opinião, mas eu o não assunto... posso concordar. O Manguinho, ele vai estrear na Ponte, Maguinho, não é Manguinho não, Maguinho. É Magno o nome dele. Ele vai estrear na Ponte com 32 anos. Então eu tenho dito aqui, não estou também dizendo, o Tigrão de novo fala, não, mas cuidado com média de idade muito alta para o time. Então, mas esse era o assunto, né? Porque eu já voltei ao assunto. Pelas contratações até agora. Eu já voltei. Voltei ao assunto. Eu não sei se daqui para frente... Bom, bem na verdade, a Ponte não anunciou nenhuma contratação até agora. Mas temos aí informações de que esses jogadores, acima dos 30 anos, são jogadores de defesa. Então, o assunto que eu estava tentando introduzir é: a Ponte foi rebaixada por vários motivos.
Mas um dos motivos foi o sistema defensivo. Laterais que não convenceram, dupla de zaga que nunca conseguiu se firmar na competição, e agora a Ponte para a temporada 2025, a impressão que dá é que está priorizando um sistema defensivo mais experiente, com mais idade. Está correta a Ponte ou não? Batista, tem que saber jogar a bola, né? A questão da idade, um time mais cascudo, agora a defesa, acertando realmente o Maguinho, ele é o lateral direito, o Arthur é o lateral esquerdo. 32 e 33. A zaga, a Ponte está trazendo esse jogador que foi revelado lá pelo Grêmio, que está vindo do CRB, né? Simon. O Simon. Também 33, 34 anos. O volante que vai jogar na frente deles tem 38. Então, o quarto zagueiro não definiu ainda, até onde eu sei. Quem é que vai ser o quarto zagueiro ou o segundo zagueiro, né? Isso é muito relativo, porque hoje eles jogam dos dois lados. Joga do lado esquerdo e joga do lado direito. Está certa ou está errada, o campeonato é que vai dizer. Eu quero colocar aqui aquilo que eu já falei. O goleiro faz parte da defesa ou não? Também, né? Também. Diogo Silva, 38. Então, se você fizer a média aí de faixa etária da defesa que a Ponte está montando, em sendo confirmados esses nomes, é muito alta. Eu acho que é uma defesa lenta. Uma defesa sem força. E o Maguinho, a característica dele, que é lateral direito, já jogou por várias equipes, esteve inclusive no Japão, né? Mas o último campeonato dele foi primeira divisão no Atlético Goianiense, que aliás foi rebaixado. Foi o primeiro time a ser rebaixado. É aí nenhum problema, porque é Série A, né? Série A. Todo time que sobe da B para A, no primeiro ano na A, ele é candidatíssimo a voltar. O Atlético subiu e voltou. Bateu e voltou. Muito bem. Esse jogador, ele tem mais virtudes apoiando do que marcando. Olha aí. É um jogador de 32. Ah, mas o Apodi tem 72 e corre mais do que notícia ruim. Apodi é um caso a ser estudado no laboratório de fisiologia da NASA. Apodi. Não vamos comparar Apodi com nada. Mas também não jogou. No último campeonato, estava no Goiás, né? Não jogou. Não jogou. Andou sempre frequentando aí, entrando um pedacinho e tal, mas banco de reserva. Então, o Batista é um jogador experiente. Jogador experiente. Tem tudo para vir e emprestar essa sua experiência para a Ponte no Campeonato Paulista. Agora, eu vou dizer o que eu tenho dito a semana toda aí, a semana passada e esse início de semana, quando os nomes começaram a surgir. O goleiro tem 38. O Simon tem 34. O Arthur é 32 ou 33. Agora o Maguinho... 30. Oi? Arthur tem 30. 30. O Arthur, então, está puxando um pouquinho para baixo a média. Mas também é lateral esquerdo. Elogiei demais a vinda do Arthur e disse aqui, a Ponte não teve, na temporada 24, que já se encerrou para ela e para todo mundo, não teve nenhum lateral com o nível do Arthur. Então, elogiei. Agora, aí vem o volante, 38. Goleiro, 38. Então, vamos lá, por enquanto. Só que eu tenho dito. E o restante, como é que vai ser? Quem é que vai correr para esses caras aí, com uma estreia aí com 40 graus na sensação térmica no nível do gramado? Quem é que vai correr por eles? Ah, mas é bom ter um time cascudo, porque faltou experiência e faltou liderança para a Ponte na última Série B, especialmente na Série B. Concordo também. Então, eu prefiro aguardar só colocando esse senão. Não estou botando água no chope de ninguém, até porque não é do meu feitio. Não estou, não. Mas, cuidado com boi cansado em excesso no time. Para você, CH, a opinião aí sobre a Ponte Preta 18 e 33.
Poderia responder uma pergunta, Batista? Sim, faça. Sugerida pelo Larcon, que é nosso ouvinte internauta. A pergunta é a seguinte: o lateral direito que a Ponte está contratando aí, o nome dele seria Maguinho, Manguinho ou Magrinho? Responda, Batista. É diminutivo de Magno, então é Maguinho. O nome Obrigado. dele é Magno. Então Obrigado. não pode ser Manguinho, porque não é manga. É manga pequena, não é Manguinho. E nem Magrinho, né? E nem Magrinho, porque o apelido não tem referência com a compleição física dele. Então é diminutivo de Magno, Maguinho. Tá respondido. Muito obrigado. É um Magno pequeno. Sim. Com grife ou sem grife, Batista? Sem grife. Sem grife. Muito bem. O senhor quer que eu fale da montagem do time, é isso? É sobre essa questão aí da defesa. A Ponte se deu muito mal na Série B. Uma defesa peneira, uma defesa que comprometeu. E quando eu falo defesa, eu estou colocando o sistema defensivo inteiro. Laterais, zagueiros e também o goleiro. Se bem que o goleiro é um caso à parte. Quando você tem péssimos laterais e zagueiros horríveis, não adianta você colocar o Tafarel numa máquina de rejuvenescer e colocar o Tafarel para jogar, que nem ele vai conseguir dar conta do recado. Então, se você quiser tirar aí o Pedrão dessa história, mas a Ponte muda, portanto, a configuração. Aposta em experiência, jogadores rodados e experimentados para tentar, com isso, melhorar o seu sistema defensivo em 2025. A Ponte está certa ou está errada? Bom, sistema defensivo, no meu conceito, é todo o trabalho de todos os jogadores sem a bola, até os atacantes. Eu quero lembrar aos amigos, e não fica aqui nenhuma defesa ao ex-técnico da Ponte, aos zagueiros que atuaram, aos laterais, porque as críticas feitas são merecidas. O comportamento dos zagueiros, volantes e laterais da Ponte deixou a desejar. Só que eu quero lembrar o seguinte: a Ponte, quando tem Elvis dentro do campo, joga com um a menos na marcação. Tá? E quando joga com o Gé e o Elvis, joga sem dois para ajudar a marcar. Porque hoje, concordando ou não, é assim que o futebol é praticado. Eu não gosto disso, mas essa é uma realidade. Todos têm que marcar. Muito bem. A idade me preocupa também, principalmente pela característica do campeonato que a Ponte vai disputar no Brasileiro. São viagens intermináveis de locais que a gente conhece alguns e sabe que é um verdadeiro deserto do Saara. E aí você precisa saber balancear tudo isso. Garotos e gente experiente. Série C é um campeonato muito traiçoeiro. Muito traiçoeiro. Então, poxa, caiu a Ponte e o Guarani, por exemplo, para a Série C, eles vão brigar por acesso. Não é bem assim. Tem vários times aí de empresários, né? Tem esse Retrô, que é o Mirassol deles do Nordeste, um clube super organizado. E tem outros tantos clubes aí que já tiveram no passado bastante destaque. Então é bom tomar cuidado. Mas voltando para a montagem, eu não sou contra, não. Todos esses nomes aí que provavelmente a Ponte vai apresentar nos próximos dias são nomes que me agradam. Inclusive do Maguinho. Eles têm uma idade um pouco acima? Tem. Mas são jogadores que praticam o futebol com mais qualidade, seguramente, do que aqueles que estavam aí. Mas seguramente. Sem ver jogar. Sem ver jogar nesse momento, tá? Porque a gente conhece cada um em cada posição de outros carnavais e de outros trabalhos.
Então eu vou repetir aquilo que eu tenho como conceito. Cada um pensa e enxerga o futebol de uma maneira diferente. Eu enxergo desta maneira. O futebol praticado hoje, que eu não gosto, não é meu gosto, ele é um futebol total, onde todo mundo participa sem a bola, pelo menos de fechamento de espaço. E o seu Elvis nem faz isso, não faz isso. Com a bola ele é muito importante, mas sem, nem sombra faz. Quem jogou bola sabe disso. Então não é defesa, não estou aqui levantando bandeira de ninguém. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o ataque da Ponte também não produziu nada nessa temporada. Ataque saiu, já acabou o ataque da Ponte. Então se você não consegue marcar num time desequilibrado, vai tomar o gol mesmo. Então, em muitas partidas, se a Ponte tivesse um pouco mais de pontaria, condição técnica para empurrar a bola para dentro do gol, talvez o destino da Ponte não teria sido a terceira divisão, principalmente pela primeira parte do campeonato, o primeiro turno que a Ponte esteve razoavelmente bem. Mas em relação aos nomes, a defesa, eu já coloquei minha opinião. Tecnicamente são jogadores bons. Jogadores do tamanho da Ponte que podem fazer um trabalho significativo no Campeonato Paulista. Agora, no Campeonato Brasileiro, precisa de mais equilíbrio. Eu estou falando de mais jogadores jovens no elenco, Batista. Bom, são 18 horas e 40 minutos em Campinas e eu quero mandar um grande beijo parabenizando pelo aniversário da Luísa. Luísa é filha da Cidinha Marques. Cidinha Marques é a minha secretária. Está comigo há muitos e muitos anos. Segura uma barra incrível, né? Meu braço direito, e a Cidinha é muito competente, não só como profissional, mas como mãe, porque criou muito bem a Luísa. Então, Luísa, parabéns pelo seu aniversário. A data do aniversário precisa ser celebrada. É a vida, é a saúde, e eu desejo a você que a alegria impulsione os seus passos nesse novo ciclo que hoje está se iniciando. Desejo para você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. É isso aí. Valeu, Luísa. Aquele beijo aí no seu coração e parabéns pelo aniversário. 18h41, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A última operação de vendas Volks Vale Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a Germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Liga dos Campeões da Europa. E o Liverpool venceu o Girona por 1-0 agora há pouco pela sexta rodada da Liga dos Campeões. O brasileiro Alisson foi um dos destaques da partida e o único gol do jogo foi marcado por Mohamed Salah. Com a vitória, o Liverpool se mantém com 100% de aproveitamento neste novo formato da Liga dos Campeões da Europa. O jogo foi realizado em Girona, na Espanha. O Liverpool, do técnico Arne Slot, com Alisson no gol, Alexander-Arnold, Gomes, Van Dijk e Robertson, Gravenberch, Jones e Szoboszlai, Salah, Luiz Dias e Darwin Núñez. Já o Girona, do técnico Miguel Ángel Sánchez Muñoz, com Casanica no gol, Martínez, Lopes, Krejcik, Gutierrez e Martin, Romeu, Asprilla, Van de Beek, Danjuma e Miovski. Este, portanto, o time do Girona, o único gol do jogo, portanto, marcado por Mohamed Salah. Vitória do time do Liverpool na Liga dos Campeões da Europa. A equipe inglesa segue com 100% de aproveitamento na competição. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 18h48.
Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior. E hoje a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes, até os últimos lançamentos da marca, para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis. É isso mesmo, seu Volks por preços incríveis. A concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para você encontrar o que melhor se adequa à sua rotina e ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Visite a loja mais próxima ou então acesse germanicaveículos.com.br. Bom, são 18h50, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Valdemar Cachelli, Santo Antônio de Posse. Olha, Batista, eu queria perguntar, né? Desculpe se eu estou sendo um pouco inexpressível. Como que pode um técnico sair de um time rebaixado, que foi demitido, e para vir para outro time rebaixado? Poxa, antes do Santo André contratar, o Gilson Klein estava aí dando sopa, entendeu? Tudo bem que ultimamente ele não está em boa fase, né? Tem que reconhecer isso. Mas, poxa, ele tem a cara da Ponte Preta, né? Mesma coisa, né? Que Deus o tenha, o Zagallo, ele tinha a cara da seleção, entendeu? Tem momentos que não dá para entender certa atitude do ser humano, viu? Saudações a todos aí. Obrigado, um abraço, mais um. Batista, Pedro Henrique Ponte Pretano fazendo São Quirino. Esse lance do Akin lembra muito do Advíncula, lembra? Que ele veio, o Jorginho não colocava ele para jogar de jeito nenhum. E ele tá no Boca Juniors aí há bastante tempo e disputou a final contra o Fluminense o ano passado. Então, assim, umas coisas que não dá para entender, né? Tem umas coisas do futebol que eu já meio que desisti, até desanima, né? O jogador, de repente, o cara é preterido por um outro que é uma porcaria. Mas vai fazer o quê, né? É tanta sujeira que a gente deixa pra lá, né? Abraço, obrigado, mais um. Boa tarde, Batista. Eu tô aqui em São Paulo, é Sidemi, né? Sidemi. Sou bugrino aqui, né, de São Paulo, né? Tô ouvindo aqui o Tigrão, vocês agora, tô começando a ouvir todo dia vocês aqui, né? Muito bacana. E o que eu coloquei hoje pro CH, pro nosso querido CH, o Carlos Henrique, que eu tava falando a respeito da questão da SAF, né? E ele falou que eram duas coisas diferentes. Só que o que me assusta é a inoportuno, né? Acho que o momento inoportuno hoje, né? Tem uma reunião do clube, que é para ver o negócio da SAF, que é para ver algumas coisas do estatuto, mas não tem para falar sobre anúncio de jogadores. E o nosso querido técnico até agora não se apresentou, né? Para a torcida. É isso que nós estamos preocupados, né, Batista? Tá bom? Um abraço a todos aí, parabéns, um ótimo programa. E olha, eu ri muito ontem, Batista, com a sua saga lá com o Marquinhos, lá quando você estava em Campo Grande, né? Madureira. Madureira? Se tiver outra, você conta, tá bom? Um grande abraço, até mais. É a Série C, né? O negócio realmente é um caminho pedregoso. Mais um. Boa noite, Carlos Batista, amigos da Bandeirantes, Mário Bugrino aqui de São Paulo. Eu tenho ouvido falar alguns comentários assim que não dá para montar um time para a Série pro Paulista e outro para a Série B. Claro, não dá para montar um time inteiro pro Paulista e outro para a Série C. Mas eu acho que deveria se ir atrás de jogadores
alguns jogadores para se jogar só o Paulista, sim, que tem uma vitrine maior e um nível técnico acima. A gente conseguiria com isso talvez fazer um Campeonato Paulista um pouco mais seguro e depois se prepara para a Série C com outros jogadores. Sei lá, é claro, você não vai montar um time inteiro nessa situação. Mas quantos times aí, Água Santa e companhia, que fazem um time só para o Paulista? Acho que o Guarani poderia ir atrás de alguns interessados, sei lá, um lateral, é um exemplo, tá? Isso aí é competência aí do Pastana, mas um lateral, um zagueiro, um meia, alguma coisa, sabe? Formar com alguns jogadores mais interessantes, exclusivamente para o Paulista. A gente tem um time mais competitivo e quando chegar da Série C dispensa essas pessoas e tem um time já, uma base para a Série C. É uma opinião, não sei o que vocês acham aí. Um grande abraço. E outra coisa, assim, talvez a gente tenha que levar em consideração que tem vários times em situação igual ou pior que o Guarani. Pô, a Portuguesa consegue montar um time bom para a Série, pro Paulista e para a Série D. O Noroeste, a Inter de Limeira. Tem outros times que têm essa situação. Só caem 2. Então, eu acho que é possível sim, dá para fazer um time competitivo. Eu pegaria uns empréstimos de alguns jogadores só pelo Paulista para compor um pessoal com um pouco mais de tarimba aí, com um valor elevado especificamente só para o Paulista. Sei lá, tô errado no meu entendimento? Um grande abraço. Abraço, muito obrigado. Por isso que eu disse aqui, né, que eu montaria um time para disputar a Série C e contrataria 3 ou 4 jogadores de mais nomeada, de mais qualidade técnica para disputar o Campeonato Paulista. Porque esses jogadores não querem disputar a Série C, mas querem disputar o Campeonato Paulista, que é uma grande vitrine. Olha o caso aqui do Guarani, que tem o Caio Dantas, que está querendo ir embora. Então eu faria uma proposta, Caio Dantas, você fica então até o final do Campeonato Paulista e aí depois, terminando o Paulista, você vai para disputar, aí tem mercado na Série B, vai disputar a Série B por uma outra equipe. Foi isso que eu disse. Montar 2 times, mas não é montar um time para a Série A1 do Paulista, desmontar ele inteiro e montar para a Série C. Não foi isso que eu disse. Eu disse para contratar pontualmente 3 ou 4 jogadores que querem disputar o Campeonato Paulista, disputa o Campeonato Paulista. E aí, para o Campeonato Brasileiro, contrata outros para fazer a reposição desses 3 ou 4 que vão sair. Me parece que é o caminho, o melhor caminho para fazer um bom Campeonato Paulista, e isso entenda permanência ou até conseguindo uma classificação para a segunda fase e depois um bom campeonato da Série C. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde a todos, boa noite já, né? Vadico de São José do Rio Preto, região dos Grandes Lagos. Acabei de ouvir Tigrão. O que me surpreende é o momento dessa assembleia e esse assunto de SAF. Isso não é prioridade para o Guarani agora. Prioridade é ajustar essas situações que o Guarani está enfrentando aí, ajustar um time, um elenco simples, mas competente, fazer um bom papel no Campeonato Paulista e se preocupar com a Série C. .com.br. Valeu, meus irmãos. Saúde e vida longas a todos, hein?
Abraço, muito obrigado. Eu só não entendi sériec.com.br. Mas tá valendo, né? Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com o saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes, seu dinheiro já está na conta. E é a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h02 em Campinas. Esporte em Debate. Hoje até às 7h30. Ele é o mais soltinho e saboroso, o escolhido do brasileiro. Sabe de quem eu estou falando? Do Macarrão Galo, é claro. O Macarrão Galo
está na ponta da língua, com uma infinidade de receitas, das sofisticadas até as rapidinhas, para os dias corridos. Receitas práticas e econômicas, receitas leves e saborosas, para comer bem e comer saudável. Receitas com ingredientes típicos da sua região. Ele é o soltinho mais saboroso do brasileiro. Macarrão Galo, macarrão Galo. Na ponta da língua, na boca do povo. Se quer qualidade, é Galo de novo. Ele fica bom no molho, com queijo todo mundo quer. Mais, 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 mais. Ele é o soltinho mais saboroso do brasileiro. Macarrão Galo, macarrão Galo. Galo, o macarrão do Brasil. É isso aí, mais, tá na boca do povo. Acesse receitasgalo.com.br e confira. Pode reunir a família inteira e colocar o macarrão Galo na mesa. Ninguém pode ficar fora dessa festa de sabores que só o brasileiro sabe fazer. Galo, o macarrão do Brasil. Bandeirantes. 19:04, ouvinte no ar. Olá, Batista, boa noite. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Olha, quero cumprimentar você, o Tigrão, o CH. Respeito ao que o Tigrão falou agora, a respeito do Guarani, estou completamente, totalmente a favor do jeito que ele falou. Porque realmente eles estão mais preocupados em vender o Guarani do que propriamente montar o time. Se por acaso nas janelas nós temos tempo suficiente para contratar jogadores que propriamente o time está com 70%, 80% com os elementos encaixados, somente completar, imagina agora que nós temos que montar 80%, 90% do plantel em 30 dias. Depois como é que vai formar esse conjunto, e também com toda essa dificuldade salarial? Eu pergunto, para onde é que nós estamos indo? Realmente estamos levando o Guarani à falência. Me desculpa, Batista. Ok, um abraço, muito obrigado. 19h05. Boa tarde, Batista e equipe. Sempre ouço falar sobre prateleiras de futebol, incluindo jogadores, treinadores, recursos, etc. Desta forma, qual seria a receita para disputar uma Série C com chances de subir? Procurar as peças em qual prateleira? Alain Ricardo, Jardim Uruguai, Campinas, torcedor da Ponte Preta. Eu sempre falo que quando não se tem o dinheiro, quando não há recurso, tem que ter criatividade e relacionamento. Se tiver criatividade e relacionamento, o CH falou agora há pouco da folha de pagamento do Mirassol, que era uma das menores do Campeonato Brasileiro da Série B. Entretanto, times com folha muito maior não conseguiram subir. E o Mirassol, bem ajustado, bem organizado, contratações que foram assertivas, conseguiu subir para a Série A da competição. Então, basicamente é isso. Você tem que procurar nas prateleiras aonde tem a disponibilidade do jogador. É o tal do bom e barato, que todo mundo quer e poucos conseguem. Vamos aos temas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Oi, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Não, essa pergunta que o ouvinte colocou aí, só para não perder a oportunidade, bem rápido. É interessante essa pergunta, né? Qual que é a prateleira? Então, eu, por exemplo, acho que os times que subiram da Série C esse ano para a Série B, eles não vão disputar a Série B com o time que disputou a Série C. E eles têm vários jogadores lá com experiência, know-how e jogadores carimbados com acesso. Subiram da Série B para
da Série C para a Série B. Agora, a Ponte e o Guarani vão disputar a Série C. Por que não dar uma garimpada, né? No elenco, por exemplo, da Ferroviária da Série C? Quais a Ferroviária vai utilizar na Série B? E quais ela não vai utilizar, mas que foram muito bem e conhecem a divisão? Só para dar um exemplo. Estou falando da Ferroviária, né? Estou falando da Ferroviária. Agora, você tem equipes que também subiram, são 4 que subiram, né? Que não vão utilizar todo o elenco vencedor, vitorioso na Série C. E esses times, será que esses atletas que estavam nos times que subiram da C para B, será que eles não têm interesse em jogar uma vitrine tão importante como é o futebol de Campinas, como são Ponte e Guarani? Olha aí que bom começo. Para falar de prateleira, pera um pouco. Vou pegar jogador que conhece a divisão, tá bom. Mas jogador que caiu para D, não. Jogador que conhece a divisão e que subiu. E ele vai disputar a B com o time dele que subiu? Alguns, outros não. Dá para você montar um bom time só pegando jogadores que não serão aproveitados na Série B pelos times que subiram da C para B. Já seria um bom começo. Agora, tem cara que gosta de ficar procurando chifre na cabeça de cavalo. É difícil achar, é difícil. Pode ter aí, né? Uma anomalia genética, cavalo com baita de um chifrão. Mas, em regra, é difícil de achar. Bom, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um deles para colocar a opinião. Tema 1. A postura do elenco do Palmeiras nas 2 últimas derrotas da equipe fez Leila Pereira quebrar o protocolo e mostrar um novo lado à frente do clube. A presidente do Verdão foi ao vestiário após a derrota para o Fluminense e deu uma bronca nos jogadores, no elenco, e também estendeu a bronca ao diretor de futebol, Anderson Barros, pela falta de comprometimento em mais um jogo decisivo na temporada. Leila ficou incomodada com o time completamente entregue em campo na derrota por 1-0 na última rodada em pleno estádio Allianz Parque. Tema 2. O atacante Yuri Alberto disse na noite dessa segunda-feira que fica no Corinthians em 2025. Executivo Fabinho Soldado afirmou em entrevista coletiva que a permanência do Yuri seria uma das prioridades do Corinthians em 2025. Apesar de receber sondagens recentes de clubes ingleses e nunca escondeu o desejo de atuar na Europa, Yuri Alberto seguirá no timão na próxima temporada. Tema 3. Em Doha, após uma longa viagem de 24 horas, o treinador Arthur Jorge e o lateral esquerdo Alex Telles projetaram a estreia na Copa Intercontinental. Em entrevista nesta terça-feira, a equipe carioca enfrenta o Pachuca nesta quarta-feira às 14h, horário de Brasília. Elenco alvinegro teve pouco tempo de descanso. No último domingo, venceu São Paulo, comemorou o título do Brasileirão e viajou direto do estádio Newton Santos para o Catar, enfrentando cerca de 20 horas de voo. Vamos ouvir o treinador do Glorioso. Edson Viana, da TV Globo. Arthur, inicialmente, depois de tudo que vocês vêm vivendo, iniciar já uma competição com um nível de intensidade e de desafio tão alto, qual é o grande desafio para um treinador para manter a mobilização tão alta? Você já falou bastante sobre o desejo, a fome que esse grupo tem, mas agora com a bateria
ainda dando aquela piscadinha de Lobate. Para o Alex, assim, o quanto que pode ajudar o fato de estar numa competição desse tamanho na motivação e de buscar aquele último gás na reta final de uma temporada já tão vencedora. Obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. Então, obviamente que é um momento histórico, né, para o clube, obviamente para nós jogadores também. Eu, particularmente, na minha carreira inteira, sempre procurei trabalhar degrau a degrau, momento a momento. Eu acho que esse grupo está fazendo da mesma forma. Cada jogo está sendo uma final. E cada vez mais que a gente vence os jogos e vai chegando a um nível mais alto, a gente não quer parar, né? Eu acho que a ambição e a nossa vontade de conquistar títulos tem que ser maior de qualquer cansaço ou viagem, enfim. E eu acredito muito que esse grupo tá muito focado nos objetivos, né? E o fato de nós estarmos aqui, isso mostra o quanto o grupo fez um grande trabalho. E a ambição tem que ser cada vez maior. Não podemos parar por aqui, porque tem coisa muito grande pela frente e a gente vai fazer de tudo para poder chegar o mais alto possível. Bem, boa noite a todos então. Aquilo que o Alex diz é a verdade que nós próprios já conversamos em termos de grupo. Nós nesta altura temos este grande objetivo também de poder jogar esta Intercontinental, justamente por aquilo que foi o desempenho desta equipa, deste Botafogo ao longo da temporada. Acho que é o momento justo para eles, para a equipa poder ter a oportunidade de competir ao mais alto nível e ao nível que esta competição se desenrola. Dizer também que aquilo que é o grande desafio, concretamente para aquilo que é as nossas ambições, é exatamente esta questão que tem a ver com o pouco tempo que acabamos por ter de intervalo entre aquilo que foi o final do nosso campeonato e esta competição. E será justo também dizer que, precisamente em cima disso, é extremamente difícil nós podermos, dentro daquilo que é terminar um campeonato num domingo à noite, vencê-lo, em que pouco ou nada temos tempo para poder festejar junto dos nossos adeptos. Fazer uma viagem que, com o fuso horário, acaba por durar quase 24 horas. Termos um dia de verdade aqui para podermos ter a habituação, termos aquilo que é a nossa adaptação aos horários, a tudo que é a diferença de contexto do Brasil para cá, para o Catar. Mas, como o Alex disse, é exatamente esta a mentalidade e a postura que nós temos que ter. É que não pode haver nunca cansaço superior àquilo que é a nossa ambição. Nós sabemos destas dificuldades, estamos conscientes do contexto que vamos ter relativamente àquilo que é a dificuldade do jogo da manhã, não só criada pelo nosso adversário, que é um adversário também bastante forte, mas também face a tudo aquilo que eu acabei de dizer, mas não deixa nunca de ser para nós uma grande determinação poder competir a este nível e ter a esperança de poder fazer o nosso melhor. Estamos muito entusiasmados, estamos muito confiantes também, e estamos também muito preparados para poder dar resposta a todas as dificuldades para conseguirmos aquilo que é o resultado para nós mais importante amanhã, que é vencer. Arthur Jorge é humilde, né? A pergunta foi feita para ele, para o Alex Telles, e ele ofereceu primeiro a resposta do Alex Telles. E só depois é que ele deu a resposta. Atitude interessante, é aí que você vai conhecendo as pessoas, os profissionais. Boa sorte ao Alex Telles, que falou conosco, e também ao Arthur Jorge, amanhã, a partir das 14 horas, horário de Brasília, enfrenta o Pachuca. Vamos lá, CH, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu achei extremamente interessante essas respostas do Alex Telles e do Arthur Jorge. Eles abordam, entre outras coisas, o comportamento e o desejo, a ambição de cada atleta profissional. Eles continuam, segundo os próprios, com sangue nos olhos e desejo de conquistar mais. É isso que não acontece com jogadores experientes que já estão há algum tempo no Palmeiras. Eles perderam um brilho. Eles têm que receber cada um uma placa de agradecimento e o Palmeiras tem que iniciar urgentemente uma renovação. A presidente Leila está certa e ela tem moral para cobrar. O comportamento do Palmeiras, o Botafogo é campeão legítimo, tá, gente? Sem discussão. Mas o comportamento em partidas decisivas, a última contra o Fluminense e principalmente contra o próprio Botafogo no Allianz,
dão total razão à presidente do Palmeiras. Então está na hora dela entender que Gomes, Weverton, Marcos Rocha, Zé Gabriel, Veiga, entre outros, Menino, já deram toda a contribuição possível ao Palmeiras. Não dá para mandar todos de uma vez. Dudu, mas precisa o Palmeiras, se quiser voltar a competir em alto nível, tem que oxigenar esse grupo e trazer jogadores com sede de vitória. Que me parece, Batista, esse atual grupo do Palmeiras perdeu. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje? Muito boa essa notícia passada aí pelo Yuri Alberto, apesar de estar sendo cobiçado por equipes da Premier League da Inglaterra, de que deve disputar a temporada de 2025 pelo Corinthians. Por que é bom? Porque o Corinthians aguentou o Yuri Alberto fazendo ou praticando um futebol muito ruim durante um longo tempo da temporada, dando de canela na bola e perdendo gol e às vezes virando até chacota dos torcedores adversários, não da torcida do Corinthians. Mas o Corinthians teve, através da sua comissão técnica e principalmente pela dedicação do jogador, teve a possibilidade de recuperar o atleta durante a competição. E para quem não viu as estatísticas, o Yuri Alberto termina a temporada como artilheiro do Brasil, com 31 gols. É bem verdade que se o Pedro, que já tinha 30 quando se contundiu, teria feito um número muito maior. Mas como ele saiu, precisou operar o joelho, o Yuri Alberto correu pelo acostamento e acabou ultrapassando e fez uma segunda parte, a segunda parte do segundo turno do Campeonato Brasileiro, brilhante, fazendo gol de tudo quanto é jeito, sem ângulo, de frente, de cabeça, de canhota, de direita, da linha de fundo, do bico da grande área, marcou gol em profusão, se recuperou durante a temporada e é um exemplo aí, de que quando o trabalho é bem feito, né, o jogador consegue, mesmo dentro de um cenário altamente negativo, junto com a equipe, se recuperar. É bem verdade que o Corinthians, se enfiando em dívidas aí cada vez mais, a médio e longo prazo vai ser uma tragédia, mas a curto prazo alcançou o objetivo. Não caiu e ainda foi para a Libertadores. Então, muito boa essa informação da permanência do Yuri Alberto, um exemplo de recuperação retumbante, vertical, vertiginosa na subida de produção desse jogador na segunda metade do segundo turno do Brasileirão. Realmente uma notícia que traz esperanças ao torcedor do Corinthians de que a temporada de 2025 possa ser menos turbulenta e que o Corinthians não brigue apenas por permanência para ir para a fase pré-Libertadores. Não, que brigue efetivamente por títulos. E, se tiver um bichinho extra, o Yuri Alberto pode sim repartir um percentual significativo desse bichinho, dessa premiação, com o Memphis Depay, que foi um pai, hein, nas assistências e elevou muito o patamar técnico do Corinthians e, por consequência, do menino Yuri Alberto, que cresceu muito e formou uma dupla muito interessante com o holandês, que veio e nos surpreendeu positivamente a todos nós. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. E você está pensando em viajar? Então, o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela você garante sua tranquilidade e a segurança de todos da sua família. Procure o seu mecânico, o mecânico da sua confiança. E olha, fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças, você vai fazer a manutenção preventiva do seu veículo.
Lá você encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Batista, boa tarde. Me responda, quanto ganha o campeão da Série B e quanto ganha o campeão da Série C? Bom, o campeão da Série B, é assim, a premiação da Série B são 5 milhões. O campeão fica com 2 milhões e meio e 2 milhões e meio são divididos para os outros 3 times que conseguiram acesso. Então tem uma cota, essa cota é de 10 milhões para disputar o campeonato. E aí depois tem mais essa premiação, 5 milhões para dividir entre os 4, sendo que metade fica com o campeão e a outra metade para os outros 3. Na Série C, cada time para disputar a primeira fase são 19 rodadas. Recebe um cachê de 1.200.000. E os 8 que conseguirem a classificação, mais R$312.500. 1.200.000 para a primeira fase. E os 8 que passam recebem mais R$312.500. E não tem uma premiação especial para o campeão. Então o dinheiro é reduzido, tanto na cota de 10 para 1.200.000, quanto na premiação. Que para os 8, a premiação, então, vamos entender assim, né, é de R$312.500. E no caso da Série B, além de ter uma cota muito maior, a premiação também é bem mais significativa. 5 milhões, 2 milhões e meio para o campeão e 2 milhões e meio para os outros 3 dos 4 que subiram. E agora na lata. Responde na lata. Qual time teve maior sequência de vitórias dentro de uma única edição do Campeonato Brasileiro da Série A? Começo com você, Tigrão. Qual é a sua resposta? Acho que é o Cruzeiro, mas esse ano foi o Corinthians com 9 vitórias, mas não tenho certeza não. E você, CH, qual é a sua resposta? Palmeiras. Eu dou a resposta já. Sigo com você, CH. Além do Atlético Paranaense, qual outro clube foi rebaixado no ano do seu centenário? 6 foram rebaixados. Você quer todos os 6 ou só quer um? Além do Atlético Paranaense, qual outro clube foi rebaixado no ano do seu centenário? Coritiba, Fluminense, Botafogo, Vasco, Sport do Recife e Bahia. Todos esses 6 times foram rebaixados no ano do seu centenário. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Coritiba. Eu sigo com você, Tigrão. Qual campanha mais te impressionou durante o Brasileirão? Corinthians, 9 vitórias consecutivas. Internacional, 16 jogos consecutivos sem derrota. Qual é a campanha que mais te impressionou? A do Corinthians. E para você, CH, qual é a campanha que mais te impressionou no Brasileirão? Corinthians. É o seguinte, vamos então à resposta do Na Lata 1. Times com maior sequência de vitórias na elite do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, Guarani, 1978. Foram
11 vitórias. Em segundo, São Paulo. Em 2002, 10 vitórias. Em terceiro, Internacional. 2020, 9 vitórias. Em quarto, Atlético Mineiro, 2021, 9 vitórias. E em quinto, Corinthians, 2024, 9 vitórias. Por que o Corinthians é quinto? Com o mesmo número de vitórias dos outros, 9. Ele está na sequência, né? Porque o Atlético Mineiro foi em 2021. É ordem cronológica. Então. Exato. E o Corinthians foi em 2024. Veja. O Guarani em 78 está em primeiro. Lógico, porque teve o maior número de vitórias, está correto. O Corinthians pode quebrar essa marca do Guarani, né? Que o Guarani, a marca de um único campeonato não vai quebrar. Mas pode quebrar a sequência de vitórias. O Guarani teve 10 vitórias num campeonato, aí vazou para o outro campeonato do ano seguinte, e aí ele teve mais uma vitória e depois perdeu. O Corinthians teve 9 nesse campeonato. No ano que vem, se ele tiver mais 2 vitórias, ele empata com o Guarani. E resposta do Na Lata 2, Coritiba. Em 2009, o CH deu vários clubes, entre eles o Coritiba, e o Tigrão deu Coritiba cravado. Então, o Tigrão acertou. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Até amanhã, boa noite. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Abraço a todos, abraço a você, Batista, e até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram as suas mensagens. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capriotti.